Aleluia. Olá, tudo bem? Graça e paz. Vamos dar prosseguimento aqui no estudo na Palavra de Deus. Estamos aprendendo em relação aos dons espirituais. Vamos continuar aprendendo sobre outras ferramentas que auxiliam, que ajudam, em relação aos dons espirituais. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Vamos orar para a gente iniciar. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia de oportunidades, mais um dia de provisão, mais um dia do seu cuidado, do seu amor sobre nós. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer. Obrigado por nos ajudar a crescer no conhecimento da Tua Palavra, no conhecimento e relacionamento do Senhor, na comunhão com o Espírito Santo. Obrigado por nos ajudar, Pai, a caminhar segundo todo o Teu propósito, segundo tudo aquilo que o Senhor planejou para a vida de cada um de nós e também para a igreja, principalmente para a igreja como um todo. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor cuida de nós até mesmo quando a gente não percebe. Obrigado pelo Senhor nos fortalecer a nossa alma com conhecimento da Tua Palavra. Obrigado por fortalecer o nosso espírito a cada dia mais se relacionando com o Senhor, nos ajudando a Te conhecer, nos ajudando a conhecer a herança que temos por meio de Jesus Cristo e também para termos mais e mais acesso às bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Obrigado por Sua Palavra que vai ser ministrada. Obrigado pelo Senhor abrir o entendimento de todos nós para aprendermos e guardarmos a fim de praticarmos a Tua Palavra. Obrigado, Pai, pelo espírito de sabedoria e de revelação fluindo em nossas vidas para conhecermos ao Senhor a cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Tudo bem? Nós estamos dando continuidade aqui no estudo da Palavra de Deus. Nas lives passadas, nas 2 lives passadas, nós começamos a falar sobre o jejum, a oração e os dons espirituais. E agora nós vamos dar continuidade nesse mesmo tema, essa é a parte 3, Nós estamos falando sobre isso, sobre essa questão do jejum e a oração como ferramentas que auxiliam, que ajudam, até mesmo na edificação, ou no fluir, na preparação, melhor dizendo, para fluirmos nos dons espirituais. Então, nós sabemos que a oração é a base, Nós precisamos continuar orando em todo o tempo, nós precisamos continuar meditando na palavra, mas também jejuando. Então, o jejum é uma ferramenta extremamente importante nesse processo de crescimento espiritual. Então, muitas pessoas falam em relação à oração, mas não é somente a oração que precisamos falar. Está certo, tem que falar na oração sim, mas precisamos também colocar em prática as outras disciplinas espirituais. Então, a oração é uma ferramenta extremamente importante, mas o jejum também é importante, E assim como a meditação na palavra, e a fim de praticar. Então, tudo que a gente aprende na palavra de Deus tem o propósito de colocarmos em prática. Não basta a gente apenas ler ou estudar e guardar no coração, dizer que tem fé, mas não praticar. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que a fé sem obras é morta. Então, isso significa o quê? Que precisa ter uma prática, Não é apenas falar, não é apenas estudar a palavra, mas também pôr em prática. Amém? Então, quando a gente aprende
e coloca em prática esses princípios espirituais, nós vamos colher os resultados. Amém? Então, o jejum e a oração são ferramentas importantíssimas nesse processo de crescimento espiritual, né? Principalmente no crescimento espiritual e também para fluir nos dons espirituais. Então, só recapitulando, quais são os dons espirituais? Existem 3 categorias de dons espirituais. Quais são eles? São os dons, ou dom de poder, né? Os dons de poder, os dons revelacionais e os dons vocais. Os dons de poder, quais são eles? É o dom da fé, a operação de milagres e os dons de curas. Quais são os dons de revelação? É a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. E, por último, os dons vocais. Quais são os dons vocais? Profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, são 9 dons no total, e esses dons têm o propósito de, primeiro, glorificar a Deus, né, a Jesus, né, sendo usado pelo Espírito Santo, sendo liderados pelo Espírito Santo, nós podemos fazer isso, né, fluir nos dons no propósito de glorificar a Deus, de glorificar a Jesus, e também de edificar aos outros, né? De edificar a igreja, de edificar aos irmãos, né? Então, os dons, ele tem esse duplo trabalho, ou dupla função, vamos dizer assim, né? A prioridade deles é esse. Primeiro, glorificar a Deus, glorificar a Jesus, ou representar Jesus, né? Ou confirmar a palavra, né? Como confirmação da pregação, né? E também para edificar a igreja. Então, o problema é que quando a gente não conhece, não entende como ou quais são esses dons e como é o seu funcionamento, como é a administração correta desses dons, começa a acontecer problemas, distúrbios e desvios até de conduta, né? Então, abre margem até para ações malignas. Então, é muito importante a gente conhecer, né? O apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios capítulo 12, ele falou logo no primeiro versículo, ele falou o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, o que ele quis dizer com essa ignorância? É a falta de conhecimento? Não necessariamente, ou não apenas. Falta de conhecimento, falta de entender os dons, mas também, e pelo contexto, se a gente estudar aqui 1 Coríntios, principalmente esse versículo 12, esse capítulo 12, 13 em diante e tal, nós vamos ver que estava falando, que Paulo estava escrevendo para pessoas que já se moviam nos dons espirituais. Pessoas crentes, né? Pessoas na igreja. Ele estava falando para a igreja. Então, não eram pessoas que não tinham conhecimento algum. Mas sim pessoas que tinham conhecimento, mas muitas vezes estavam colocando em prática de maneira errada. Então, estavam administrando de maneira equivocada, né? Estavam colocando em prática esses dons, porém com motivações erradas e atitudes erradas. Então, o que Paulo estava falando, essa ignorância, ele estava chamando a atenção, não era simplesmente da falta de conhecimento da existência dos dons, mas na falta de conhecimento de como administrar os dons. Então, isso acontece até hoje. Infelizmente, tem muitas pessoas que se movem nos dons, mas estão ou se movendo com motivações erradas, ou estão aplicando os métodos errados, colocando em horas erradas, né, agindo de maneira equivocada, né? E outras pessoas também, além de agirem errado e de terem as motivações erradas, também não aplicam outro princípio espiritual, que é o fruto do Espírito, não é?
Então, a pessoa muitas vezes age por impulso e não age por amor, né? A pessoa age por motivações de querer ser reconhecido diante dos outros, mas não se preocupam com o entendimento das pessoas, não se preocupam com o crescimento das pessoas e não se preocupam com o sentimento das pessoas. Então, quando a gente fala de dons espirituais, nós precisamos também linkar ou colocar junto com esse entendimento, com esses dons, nós precisamos colocar, junto com essa palavra dons, nós precisamos colocar responsabilidade. Então, ou seja, para fluir nos dons, eu preciso ser responsável. Eu preciso assumir a responsabilidade de quê? Em primeiro lugar, eu estou representando a Deus. Estou representando a Cristo. Os dons têm o objetivo de glorificar a Deus, né? Então, os dons fluem como confirmação da palavra que pregamos, do Evangelho. Então, existe uma responsabilidade muito grande quando a gente fala em relação aos dons. Pessoas fluem nos dons, mas muitas vezes com as motivações erradas, com as atitudes erradas e com os métodos, a aplicação errada. Então, veja, ao mesmo tempo que os dons são simples na operação, mas tem outras coisas que a gente precisa considerar que são importantes tanto quanto. Né? Não é apenas sair operando nos dons, mas eu preciso alinhar as minhas motivações, eu preciso alinhar e aprender como aplicar, como colocar em prática os métodos que eu devo usar, né? Então, ou seja, eu preciso colocar a responsabilidade, eu preciso assumir, melhor dizendo, a responsabilidade de que eu estou ali representando a Deus, de que eu estou ali servindo pessoas, e eu preciso alinhar as motivações do meu coração. Só que o problema, como Paulo falou em 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 1, que lemos agora há pouco, e diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, ou seja, existia um desejo no coração, uma preocupação, podemos até dizer isso, sem medo de errar, que Paulo tinha essa preocupação de que os irmãos, as pessoas, os crentes, né, de quem Paulo prestava contas ou ministrava, ele estava preocupado ali de que a operação nos dons não fossem equivocadas, com as motivações erradas e também com os métodos errados, no momento errado. A administração não fosse errada. Então ele queria que as pessoas entendessem o modo de operar nos dons. Não basta apenas a gente entender que temos dons, ou fluir nos dons, mas precisamos também nos preocuparmos em como pôr em prática esses dons. Quais as motivações que eu tenho e qual o propósito que eu estou aplicando. Entende? Então, tendo isso em mente, nós também vamos nos preocupar em colocar as outras disciplinas espirituais em prática, as quais estamos estudando, que são o quê? O jejum e a oração. Entende isso? Então, não basta a gente colocar uma coisa em prática e deixar outra. É como, vamos colocar assim, como um carro. Um carro tem 4 pontos de fixação, vamos dizer assim, as 4 rodas, não é? Então, são 4 pontos. Se eu tiro de um, fica descompensado. Então, além de correr risco de acidentes, também tem o problema de danificar o equipamento. Não sei se você entendeu aí. Foi bem simples o exemplo. Mas isso é só para poder a gente colocar, pegando no natural e trazendo para o espiritual. Se a gente também não tiver outros princípios espirituais em prática, como a oração, como o jejum, como a confissão da palavra, apenas estudar sobre os dons não vai valer de nada, vai ficar descompensado. Você entende isso? Colocando isso como base, para a gente crescer mais e voltar falando sobre o jejum e a oração, como nas lives passadas,
eu quero que você entenda o seguinte, eu vou falar algumas coisas, alguns fatos importantes sobre oração e jejum. Veja que eu vou colocar os dois em pé de igualdade aqui, e você vai ver, começa a analisar, começa a prestar atenção aí no que eu vou falar, e medita sobre isso. Eu vou colocar os fatos importantes que a gente precisa considerar sobre oração e jejum. Eu não vou desvincular a oração e o jejum, não. Vou colocar os dois juntos, como num pacote. E eu vou falar algumas coisas aqui, e você começa a analisar, porque todos eles fazem, vamos dizer assim, estão ligados à oração e jejum. Não tem como desligar isso que eu vou falar agora. Então vamos ver, eu vou falar alguns fatos. Primeiro, os fatos importantes sobre a oração e o jejum, mas o que não faz, o que não opera resultado, o que não é. Oração e jejum, primeiro, para a gente entender o que são, precisamos entender o que não são. Então eu vou falar algumas coisas que não são, que não faz parte, que não produz resultado e que não é o propósito, melhor dizendo. Amém? Eu vou falando e você vai entender. Olha só. Primeira coisa, o primeiro fato importante, primeira coisa que a gente precisa considerar em relação aos dons, em relação à oração e o jejum, é que a oração e o jejum não muda a Deus. Olha só, a oração e o jejum não tem o propósito de mudar a Deus, de mudar o pensamento de Deus, de mudar os propósitos e planos, projetos, intenções de Deus ao nosso respeito. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, verso 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Malaquias 3,6 diz que Deus não muda. Ele não muda. Deus não muda, Jesus não muda, o Espírito Santo não muda. Você entende? Então, ou seja, Deus, Jesus e o Espírito Santo é o mesmo. Deus é o mesmo antes de nós jejuarmos e orarmos e depois que orarmos e jejuarmos. Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Amém? Segundo fato importante para a gente estudar aqui, em relação à oração e o jejum. A oração e o jejum não fazem milagres. Sabe que muita gente tem um pensamento errado, bem errado, em relação à oração e o jejum. Pessoas passam horas, dias, meses e até anos sem orar. Ou, pelo menos, ter um compromisso, se comprometer a orar mesmo, regularmente. Tem pessoas que oram, mas é uma oração, como eu costumo falar, água com açúcar. Ou seja, não tem muita substância, né? Não tem muita consistência, não tem muito resultado, enfim. Mas quando essas mesmas pessoas que não têm a prática da oração, isso sem falar do jejum, só falando da oração. Pessoas que ficam muito tempo sem orar, e que decidem orar, o momento que elas vão orar é justamente no momento de dificuldades. Ou seja, que elas precisam de um milagre. E acham que a oração é que vai fazer o milagre acontecer. E oração não faz milagre. Nem tampouco jejum. Quem faz milagre é Deus, queridos. Quem faz milagre é Deus, não é a oração e nem o jejum. E o que é a oração e o jejum, então? São ferramentas que Deus nos deu para nós nos prepararmos, ou preparar a nós mesmos, né? Para nos colocarmos, para estarmos na posição de receber o milagre. Então, a oração, qual é o princípio básico da oração? É uma comunicação direta com Deus. Mas não é só eu falando, mas Deus também fala. Então, quando a gente ora, nós estamos falando com Deus, e se a gente
estiver da maneira correta, nós também vamos ouvir Deus falando conosco. Você entende? Então, oração e jejum não operam milagres, né? Não fazem milagres. Mas é Deus, como resposta das nossas atitudes ou prática das disciplinas espirituais, ele responde com milagres. Amém? Terceiro fato sobre a oração e o jejum. Fatos importantes da oração e jejum. O que a oração e o jejum não dão? Além de não mudar a Deus, além de não fazer milagre, a oração e o jejum também não aumenta a nossa fé e também não aumenta a nossa autoridade de cristão. Entende isso? Porque Romanos capítulo 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir. Não diz que vem por oração e também não diz que vem por jejum. Mas ela diz que, deixa bem claro, que a fé vem pelo ouvir a palavra. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Então, ou seja, nós podemos crescer em fé? Sim. Mas por meio da oração e jejum? Não. E para que a oração e o jejum servem, então? Daqui a pouco a gente vai falar. Então, a fé e a autoridade, ela não vem por meio de oração e jejum. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a autoridade foi porque Jesus Cristo, ele delegou, ele concedeu essa autoridade para nós. Então, essa autoridade já nos foi dada. Então, não importa se nós temos, se alguém tem um título ou uma posição, um chamado, mesmo sendo genuína, uma posição na igreja, uma posição de liderança como um pastor, como um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, ou um ministro de louvor, ou seja, um diácono, não importa. Não importa a posição que eu e você temos na igreja local, mas sim a posição que temos como filhos e filhas de Deus. Entende? Quando Jesus deu ou delegou a autoridade para os discípulos, os 12 inicialmente, depois os 70, ele enviou esses discípulos, e esses discípulos fizeram aquilo que foram enviados, foram em missões, né? E quando eles retornaram, eles voltaram maravilhados, falando com Jesus: Senhor, no teu nome até os demônios se submetem. E aí Jesus, vendo eles maravilhados daquele jeito, falou assim: olha, vocês não têm que se alegrar por causa do poder e autoridade que vocês receberam. Ou porque os demônios se submetem, porque as obras das trevas estão sendo desfeitas através da vida de vocês, mas antes se alegrem porque o nome de vocês estão escritos diante de Deus, nos céus. Amém? Então, o que Cristo estava falando? Que a nossa posição de autoridade não é pela posição que ocupamos na igreja local ou no corpo de Cristo. A missão que temos, não. Mas simplesmente pela posição de filhos de Deus. Então essa autoridade de filho de Deus não vem por oração e jejum. Ela vem como? Porque Jesus nos deu. Quando a gente entrega a vida para Jesus, nós recebemos o nome de Jesus como herança. Então nós entramos para a família de Deus e somos filhos, somos feitos, como diz João capítulo 1, verso 12, a todos quanto recebem a Jesus, Deus nos dá o direito de ser filhos dele. O poder para ser filho de Deus. Então nós já temos essa posição de autoridade. Porque Efésios também diz que nós estamos assentados com Cristo à direita de Deus, nos lugares celestiais. Nós estamos assentados à direita de Deus, em posição de autoridade muito além dos anjos e dos demônios.
e de todo principados e potestades, enfim, de todo tipo de liderança e autoridade que possa existir no universo. Nós estamos assentados com Cristo. Então não é porque eu jejuo e oro que eu vou adquirir mais fé ou mais autoridade, mas sim pela minha posição em Cristo. Amém? Outra coisa, outro fato importante, que não tem como, ou que não é resultado da oração e jejum, é o que a oração e o jejum não dão mais poder. A oração e o jejum, assim como não dão mais autoridade para nós, também não nos dão mais poder. Como assim? A oração e jejum não pode fazer isso? Não. Aí alguém pode até pensar, mas falando um monte de coisa que não trazem resultado na nossa vida, pelo fato da gente orar e jejuar, chega uma hora que a gente pode até desanimar de jejuar e orar, não tem motivos. Calma que daqui a alguns minutinhos eu vou falar o porquê, quais os motivos que nós temos para orar e jejuar. Os benefícios que nós podemos receber de Deus colocando em prática o jejum e a oração. Mas antes disso, deixa eu finalizar isso daqui. Então eu falei primeiro que o jejum e a oração não muda Deus. Segundo, não faz milagre. Né? Terceiro, não aumenta a nossa fé ou autoridade. E em quarto lugar, também não aumenta o nosso poder. Eu falei nas lives passadas a diferença entre autoridade e poder. A autoridade é uma posição, né, um posicionamento, uma delegação de ser uma autoridade, de concessão de ser uma autoridade, de representar uma autoridade maior, uma instância superior. Eu baguncei um pouquinho aqui, mas eu creio que deu para entender. Então, a autoridade é uma posição que nós temos. E o poder é uma força que temos para pôr em prática a autoridade que temos, que possuímos, que recebemos. Então, enquanto como eu usei o exemplo de um policial. Um policial, quando ele recebe uma farda e um distintivo, e o nome dele é registrado lá no meio, na polícia militar, por exemplo, né? Ele tem esse registro, ele é oficialmente colocado, empossado naquela posição, ele tem o reconhecimento das autoridades superiores, como o governador do estado, como o prefeito, enfim, o secretário de segurança pública, etc. E tal. Então, ele tem esse reconhecimento, essa concessão de autoridade, mas a autoridade dele, a farda, o distintivo, não vai valer de nada se todo o preparo que ele tem e as ferramentas, como as armas, né, como a arma, por exemplo, se ele não tiver isso, ele não vai conseguir colocar em prática as missões que lhes forem confiadas. Então, ele não vai poder exercer a função dele se ele não tiver as ferramentas. Então, ao mesmo tempo, trazendo para o mundo espiritual, para as questões espirituais, nós podemos entender da seguinte forma: a autoridade é uma posição que temos no mundo espiritual. Então, nós somos filhos de Deus, nós somos representantes de Deus. E quando a gente está no lugar, nós somos autoridades. E os demônios têm que se submeter. Então, essa é a autoridade, certo? Mas o poder são as ferramentas que o próprio Deus nos dá pelo Espírito Santo para nós desempenharmos ou cumprirmos a nossa missão. Então, nós precisamos de autoridade e poder. Amém? Então, trazendo nesse sentido, a oração e o jejum não nos dão autoridade e nem poder. Não aumentam a nossa fé. A oração e o jejum não fazem milagres. E a oração e o jejum não mudam a Deus. Certo? Dito isto, agora eu vou falar algumas coisas aqui, alguns benefícios da oração e do jejum. Então,
Primeira coisa que a oração e o jejum faz. Os propósitos ou os fatos importantes a respeito da oração e o jejum. Primeira coisa, ele tem o efeito de nos tornar mais sensíveis ao mundo espiritual. E quando eu falo ao mundo espiritual, eu não estou falando apenas em relação a Deus. Você entende isso? Eu estou falando uma sensibilidade para perceber mais claramente as movimentações no mundo espiritual. Seja por parte de Deus, ou seja por parte de demônios. Sejam por parte de anjos, ou seja por parte dos demônios ou do diabo. Amém? Ou até mesmo por intenções humanas. Ações humanas. Nós conseguimos ter um discernimento mais aguçado. Então, eu particularmente, a maioria, tipo, sei lá, 70%, 80% dos jejuns que eu já fiz, eu fiz no propósito de buscar ou de me tornar, de ficar mais sensível a essas questões espirituais. Então, eu percebia, ou várias vezes aconteceu isso, que eu percebi que eu estava mais carnal e menos sensível ao Espírito Santo. Então eu jejuava, né? Fiz isso, pratiquei essas disciplinas, tanto oração quanto jejum, no propósito de ficar mais sensível à voz de Deus. Então, é uma ferramenta extremamente útil, principalmente nos dias de hoje, né? Paulo, falando pelo Espírito, ele disse que no mundo existem várias vozes, né? 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre isso, as vozes ali. Então, ou seja, cada uma tem um significado. E a gente precisa distinguir cada uma delas. Os propósitos, o porquê e de quem está vindo aquela voz. Então, muitas vezes a gente não consegue nem ouvir a voz de Deus. Porque está faltando mais comunhão com o Espírito Santo. E esse é um segundo propósito da oração e do jejum. A primeira, ela aumenta a nossa sensibilidade. E a segunda, nos faz ter mais comunhão com o Espírito Santo. Então, quando a gente ora mais, quando a gente jejua mais, quando a gente pratica mais, nada é coisa de religião. Eu não prego religião. O que eu prego é aquilo que eu tenho vivido, tenho praticado na minha vida. Então, a gente precisa estar mais sensível às questões espirituais. A cada dia que passa, o ser humano está se vendo obrigado a se envolver mais com as questões espirituais. Por quê? Porque simplesmente nós estamos meio que perdidos no mundo. As coisas naturais estão deixando a pessoa muito atordoada, deixa as pessoas muito confusas. Nessa guerra de pregação de religião, a minha religião é melhor que a tua, a minha religião está certo nisso e a sua está errada naquilo. Querido, Deus, ele falou, deixou bem claro, seja todo homem mentiroso e somente Deus verdadeiro. Então, quem está com a verdade? Eu creio no que a palavra de Deus diz. Eu tenho provado dessa verdade aqui. Eu tenho provado da veracidade da palavra de Deus. Eu tenho experimentado da palavra de Deus na minha vida. E funciona. Olha, tem pessoas que passam... nossa, eu passo por muitas dificuldades. Tem pessoas falando, eu leio a Bíblia, eu estudo a palavra de Deus, mas eu tenho um monte de problemas. Imagine se você não tivesse esse envolvimento com Deus, então. Imagina como seriam os seus problemas. Eu conheço pessoas que estão, assim, enfrentando problemas terríveis. E que insistem em continuar batendo na mesma tecla que é religião. Eu preciso continuar em religião. Não. Religião, eu brinco falando, uma brincadeira séria, né, para fazer um trocadilho, religião rima com confusão. Não é? Então, eu não me preocupo com religião. Nenhuma religião. Nem católica, nem evangélica, nem espírita. Não, o que eu me preocupo é pôr em prática a palavra de Deus.
Então, oração e jejum são disciplinas, assim, são ferramentas extremamente importantes para a gente estar mais sensível para distinguir a voz de Deus e as outras vozes, para a gente seguir o caminho certo, para a gente não ser enganado nessas questões espirituais. Você entende isso? Então, outro fato que corrobora, fortalece a nossa vida espiritual quando a gente pratica a oração e o jejum. Ela enfraquece o poder ou o domínio da nossa natureza humana. A natureza humana, que a Bíblia chama de carne, né, ou as concupiscências, ou os desejos descontrolados, ou os desejos que não tem como dominar. Né? Coloque o entendimento que você quiser, mas é nesse sentido. Os desejos descontrolados da nossa natureza humana. Então, muitas vezes, a pessoa não consegue perdoar. Por quê? Por causa da natureza humana gritando mais alto, determinando as circunstâncias e dominando a cada um de nós. Eu já passei muitas vezes por isso. Né? Então, pessoas que não têm domínio do seu temperamento. Né? Eu pelo menos, tenho um temperamento muito forte. Né? E, às vezes, eu não me aguento. Amém? Mas, cada um tem um jeito, cada um tem um temperamento. Mas eu tenho me trabalhado, me esforçado para me superar ou me dominar a cada dia mais. Entende? Então, quando eu vejo que eu estou ficando assim muito esquisito, eu começo a orar e jejuar mais. Porque eu não posso deixar perder o controle sobre as minhas emoções e sentimentos, sobre a minha natureza humana. Você entende? Porque senão a gente acaba fazendo besteira aqui. A gente acaba metendo os pés pelas mãos, a gente acaba falando coisas que não devia, fazendo coisas que não devia, e depois fica lá todo ressentido, sem saber como resolver aquele problema. Você entende? Então, essas práticas espirituais, quando a gente se envolve mais com as questões espirituais, praticando os princípios que estão estabelecidos na palavra de Deus, é impossível você não obter resultado. Eu converso com muitas pessoas, de vários segmentos. Eu tenho amigos evangélicos, tanto pastores ou pessoas que não têm nenhuma posição na igreja. Eu tenho amigos católicos, tenho muitos parentes católicos, eu já fui católico. Eu tenho pessoas espíritas, eu tenho pessoas do candomblé, na Umbanda, eu tenho pessoas que eu conheço em vários segmentos. Eu tenho amigos ateus, e eu converso com todos, normalmente, com respeito com eles e tudo mais. Eu respeito a todos, porque as pessoas estão ali com sinceridade. Você entende isso? Então, são dignas de respeito. É claro que a gente sabe que tem pessoas extremas, tem, em todos os segmentos. Essas eu prefiro nem perder meu tempo. Mas pessoas que têm coerência no que estão falando, pessoas que estudam, pessoas que estão com boas intenções, eu gosto de conversar. Eu gosto de aprender com elas, eu gosto também de poder passar aquilo que eu tenho aprendido. Você entende? Estamos todos crescendo. E no processo de crescimento espiritual, essas disciplinas de oração e jejum são essenciais. Veja só, os muçulmanos jejuam, no mínimo, em um ano. Em cada ano, os muçulmanos, eles têm que jejuar 30 dias. Os satanistas jejuam e oram. Você entende isso? Espíritas fazem isso. Católicos fazem. E evangélicos também. Então veja assim, não importa a religião. O jejum e a oração estão presentes. São disciplinas espirituais. Mas por que uns obtêm mais resultados e outros não? Porque uns conseguem alguns benefícios e outros não. Simplesmente porque alguns estão praticando da maneira correta e outros não. Simples assim essa equação. Você entende isso? Então, voltando aqui novamente, sobre os benefícios da oração e do jejum.
ela aumenta a nossa sensibilidade das questões espirituais, propriamente dita, a Deus, né? Nós começamos a ter mais sensibilidade a Deus, né? Segundo, fortalece a nossa comunhão ou relacionamento com Deus, com o Espírito de Deus. Terceiro, ela enfraquece o poder, o domínio da nossa natureza humana sobre nós mesmos. Quarto, ela traz clareza da fé e a autoridade que temos. Então, como eu falei alguns minutos atrás, a autoridade é uma coisa, o poder é outra, a fé é outra coisa. A fé, o que é? É a convicção baseada ou firmada na palavra de Deus, mesmo que eu não esteja vendo nada. Mas eu creio naquilo que a palavra de Deus me diz, então isso você pode ter certeza, porque a Bíblia garante isso. Isso é a verdadeira fé. Então, fé não é um pensamento positivo. Fé é uma convicção firmada na palavra ou na promessa de alguém que é superior a nós. Então, eu tenho fé por exemplo, uma fé natural. Eu tenho fé de que eu vou andar nas ruas por aí e o asfalto não vai ceder. Eu estou tendo fé no asfalto, certo? Eu tenho fé de que eu vou trabalhar no mês e vou receber o meu salário. Isso é um tipo de fé. E a fé espiritual é crer na palavra de alguém que eu considero um ser superior. Então, quando eu creio em Deus, eu estou exercendo a minha fé. Quando eu creio no que Deus fala, através da Bíblia, então eu estou exercendo a verdadeira fé. Entende? E quando eu oro e jejuo, fica mais fácil eu exercer a minha fé. Você entende isso? Então, a oração e o jejum ajudam também a ter clareza na nossa fé. Ajuda a gente a crer mais da maneira correta no que a palavra de Deus diz. E, ao mesmo tempo, também a exercer a autoridade no mundo espiritual. Entende isso? Outra coisa que a oração e o jejum favorecem, a liberar o poder que nós temos. Parece um pouco confuso quando a gente fala fé, que a gente fala autoridade, que a gente fala poder, mas de novo, eu colocando autoridade e poder para exemplificando um policial. Um policial, ele tem autoridade, ou seja, um reconhecimento do governo que aquela pessoa tem uma concessão de posição, né, de atuar naquela posição como policial. Mas a posição dele, o distintivo, a farda, a posição de autoridade não vai ter efeito nenhum se ele não tiver as ferramentas, como uma arma, como as técnicas para dominar, para lutar, luta corporal, para desarmar um criminoso, etc. O treinamento para abordar. Então, se ele não tiver esse treinamento e esse poder, essas ferramentas, a autoridade dele não vai valer nada. A mesma coisa, nós que conhecemos a Cristo, que cremos em Cristo, e quando a gente recebe a Cristo como Senhor da nossa vida, nós recebemos dele uma autoridade no mundo espiritual. Nós agora passamos a ser representantes de Jesus na terra. Né? Nós somos membros do corpo de Cristo na terra. Então, como membros do corpo de Cristo, nós somos autoridade representando a autoridade de Deus na terra. Por isso que nós podemos ver na Bíblia, e não somente na Bíblia, mas o exemplo de muitas pessoas que conseguem dominar atividades demoníacas, pessoas possessas de demônios. Eu já tive que lidar muitas vezes com isso. Né? Então, essa autoridade é concedida por Cristo. Mas o poder também foi dado, que são as ferramentas para pôr em prática. Então, o ser humano, não tem poder, não tem força suficiente para dominar um demônio.
Primeiro que a gente não consegue ver, porque um demônio é um ser espiritual. Eles existem. Infelizmente existem. E quando a gente tem que enfrentar esses espíritos malignos, nós, somente com a posição de autoridade, não é suficiente. Precisamos de um poder por trás disso. Precisamos de como é que funciona isso, queridos? Eu não sei explicar aos olhos do mundo espiritual. Eu não sei o que acontece no mundo espiritual quando um poder é liberado. Mas eu sei pelo que a palavra de Deus diz. Então eu simplesmente creio e eu vejo as coisas acontecendo. Eu já ministrei pessoas, já cheguei a falar com pessoas no meio da rua, que manifestou demônios, e eu nem encostei na pessoa, eu apenas falando no nome de Jesus, ou me posicionando como representante de Jesus, né, dominei a situação. Como que aconteceu no mundo espiritual? Não sei. Mas eu sei que funcionou. Eu já tive ocasiões em que pessoas vieram com faca para cima de mim. E ocasiões que pessoas já vieram com revólver para cima de mim. E nenhuma delas funcionou. Para eles, né? Funcionou para mim. Né? Eu estou vivo. Já tive ocasiões e várias vezes de eu andar no meio da Cracolândia, no centro de São Paulo. E nenhum problema aconteceu. Você entende isso? Eu andei por causa da minha esperteza? Não. Simplesmente crendo na palavra de Deus. Eu fui como representante de Cristo. Fui falar de Jesus Cristo para as pessoas lá. E eu vi muitas coisas acontecendo. Você entende? Então, a nossa autoridade não é aumentada também pelo jejum e a oração. A mesma coisa que o poder. Assim também a fé. Agora, qual um outro benefício do jejum e da oração? É enfraquecer os sentidos, o domínio da nossa natureza humana e, contrapartida, ao mesmo tempo que enfraquece a nossa carne, a nossa natureza humana, também fortalece o nosso espírito. Você entende assim a diferença? Ou, assim, são totalmente o extremo, opostos. Enquanto que enfraquece a carne, fortalece o espírito. Mas quando a gente deixa de praticar oração e jejum, aí inverte a situação. A carne fica mais forte, os desejos naturais ou humanos começam a prevalecer e te dominar, e as coisas espirituais começam a perder sua força. Então, ou seja, uma forma bem prática, para você identificar quando você precisa intensificar suas orações de jejum. Quando você começar a ficar mais preocupado, quando você começa a ficar mais ansioso, quando você começa a ficar mais perturbado com alguma situação, quando você começa a ficar mais irritado, quando você não consegue perdoar, são indicativos de que a nossa natureza espiritual, ou carnal, está dominando o nosso espírito. O verdadeiro ser é o seu espírito. Então, o espírito é a nossa ligação com Deus. Então, nós somos a essência de Deus. O espírito é o ser eterno de cada um de nós. Entende? Então, o nosso espírito começa a ficar sufocado pelos desejos naturais, pela a natureza natural, humana, carnal. Então, quando isso acontece, a gente fica mais suscetível às preocupações, ansiedades, tristeza, angústia, irritações, falta de perdão e outros tantos sentimentos e emoções. Você entende? Então é necessário a gente se aplicar mais a isso. Eu falei aqui, eu só citei algumas coisas, alguns versículos, mas eu quero ler Daniel. Olha só, no livro de Daniel, capítulo 9, nós já estamos finalizando, mas só para você pegar, ficar como base e você também meditar. Daniel, capítulo 9, eu vou ler alguns versículos aqui só para a gente entender. Diz o seguinte, ó. No primeiro ano de Dário, o filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros, ou seja, ele estava lendo a Bíblia daquele tempo, né? Entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias
que haviam de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Então veja só, Daniel, ele leu e ele entendeu que havia um tempo para se cumprir algo que Deus havia dito. Então, ou seja, ele começou a agir, nós vamos ver agora que ele tomou uma atitude baseada naquilo que ele leu, naquilo que ele entendeu, do que Deus havia dito. Então, versículo 3, continuando. Voltei o rosto ao Senhor para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, o meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Então, ou seja, ele reconheceu que estava errado juntamente com o povo. Mas ele não ficou no âmbito de entender, de conhecer, mas ele praticou algo. O que foi? O verso 3 novamente. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ou seja, ele decidiu tomar uma atitude de humilhação. O que é humilhação nesse sentido aqui? É de você diminuir, ou você colocar, você obrigar a submeter ao que você pensa, ao que você acha, ao que você sente, e submeter a Deus aquilo que a palavra de Deus diz. Então, Daniel foi um profeta de Deus, um homem que Deus preparou para aquele tempo, ele decidiu tomar uma atitude de fé. Ele decidiu a buscar a Deus. Ele decidiu entender o funcionamento ou as estratégias que Deus tinha para ele ali. Você entende? E como consequência, o que aconteceu? Ele foi, eu não vou ler mais para a gente ganhar tempo aqui, mas depois você lê o capítulo 9 e o capítulo 10. É bem interessante e a gente aprende muito. Então, todo o seu contexto ali, ele teve, a Bíblia mostra que ele foi visitado por um anjo. E esse anjo falou para ele, falou, olha, desde o primeiro dia que você se prontificou e que você se submeteu, que você começou a orar e jejuar, que você começou a buscar a Deus, eu fui liberado. Eu estou fazendo resumindo, né? Com as minhas próprias palavras aqui. Então, ele foi liberado. Ele disse para Daniel, eu fui liberado para trazer a resposta. Eu fui liberado para te ajudar. Só que eu tive um impedimento nesse caminho. Então, ele enfrentou, o anjo Gabriel, ele enfrentou uma guerra no mundo espiritual para poder conseguir chegar e falar com Daniel. Então, veja só, as questões espirituais é algo tenebroso. É algo que a mente humana não consegue compreender e creio que a maioria ficaria louca se conseguisse ver o mundo espiritual realmente como ele é. Entende? Então, quando a gente se prontifica a colocar em prática essas atividades ou disciplinas espirituais como oração e jejum, a gente começa a ter uma sensibilidade maior, principalmente para ouvir a Deus. Então, quando o Jesus, eu quero finalizar com isso, Jesus, em Lucas capítulo 4, falando sobre quando ele foi guiado pelo Espírito Santo para ir para o deserto e jejuar, né? E ele jejuou porque estava no deserto, tem algo que eu já falei em outras lives, mas eu quero repetir aqui. Olha só o que diz, ó, Lucas capítulo 4, no verso 1, e depois o 14. Diz o seguinte, ó, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. O versículo 2 agora, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, não comeu nada naqueles dias, ao fim dos quais teve fome.
Então, ou seja, ele foi guiado pelo Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito, né? Em outra versão fala isso. Então, ele foi levado pelo Espírito, também diz, Marcos capítulo 1, e para um propósito. E qual foi o propósito? Para ser tentado pelo diabo. E por isso, enquanto ele estava no deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E no final ele teve fome. Significa que ele jejuou de alimento, de comida sólida. Né? Então, se a Bíblia não está dizendo nada aqui sobre água, então podemos deduzir que ele bebeu água, certo? Mas ele não apenas jejuou. Jesus era um homem que vivia em constante oração. Então podemos dizer que Jesus, nesses 40 dias e 40 noites, ele jejuou e orou. Ele simplesmente não ficou simplesmente jejuando, mas ele também orou. Ele teve comunhão com Deus, porque ele sabia que tinha algo para enfrentar. Ele estava enfrentando algo no mundo espiritual. Ele estava enfrentando o próprio Satanás. Agora veja só no versículo 14, depois o resultado do jejum. Diz o seguinte, Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Veja só, ele não começou a fazer nada antes de passar por esse processo. Ele foi até João, foi batizado por João, depois ele entrou, ele foi para o deserto e ele entrou num propósito de jejum. 40 dias e 40 noites. Entende? Então, deixa eu te falar algo antes que eu me esqueça. Não é o tempo que você jejua que vale. Mas sim, primeiro, as motivações pelas quais você está jejuando e orando, e também pela direção de Deus para isso. Então, se você tem um desejo de orar e jejuar, faça isso com as motivações corretas. E faça por uma direção de Deus também. E faça também, mesmo quando você não tiver uma direção clara, Deus falando para você, vai orar e jejuar, mas você perceber algumas alterações nas suas emoções, uma irritação, uma tristeza, uma angústia, uma dificuldade que você esteja enfrentando, que você percebe que é algo além do natural, então você deve jejuar. Mas faça sempre com as motivações corretas. Você entende isso? Então, Jesus, ele foi para o deserto para jejuar. Ele foi cheio do Espírito Santo. Mas ele saiu no poder do Espírito Santo. Lembra que eu falei que o exemplo do policial, em que a autoridade é uma concessão de posição. E poder são as ferramentas que o policial precisa para trabalhar. Então, nós podemos entender aqui, em que ele foi cheio do Espírito, ele estava com a autoridade. Mas ele saiu no poder do Espírito. Então ele saiu com as ferramentas prontas. Agora veja um detalhe. Jesus, ele nunca foi menos filho de Deus antes de se batizar, antes de orar e antes de jejuar. Ele sempre foi filho de Deus antes, durante e depois. Como eu falei, Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Entende? Então ele nunca deixou de ser filho de Deus. O potencial, o poder estava ali dentro dele. Mas só começou a entrar em operação depois desse período de jejum e oração. Você entende isso? Então veja só, muitas vezes a gente fica pensando, Senhor, eu preciso de poder para poder fazer algumas coisas em relação à igreja, em relação às outras pessoas. Não é falta de poder. Primeiro, é falta de conhecer a palavra de Deus. Segundo, é falta de nós termos comunhão com o Espírito de Deus. E tudo isso como consequência, muitas vezes, da gente não estar praticando com mais intensidade e da maneira correta a oração e o jejum. Não basta a gente só estudar
sobre os dons espirituais, sobre as disciplinas espirituais. Nós precisamos aprender como operar nisso, mas também praticar as disciplinas espirituais. Entende? Quando a gente for impor as mãos sobre pessoas que estão enfermas, a gente vai conseguir fluir mais facilmente quando a gente começar a praticar mais regularmente, como estilo de vida, o jejum e a oração. Amém? Então, recapitulando aqui, só para a gente finalizar, fatos importantes sobre a oração e jejum. Primeiro, o que não é. A oração e o jejum não muda Deus. A oração e o jejum não fazem milagres. A oração e o jejum não aumentam a nossa fé e nem a nossa autoridade. E a oração e o jejum não dão mais poder para nós. Certo? E o que a oração e o jejum fazem? Primeiro, aumenta a nossa sensibilidade espiritual. Segundo, ela fortalece a nossa comunhão com o Espírito de Deus. Terceiro, ela enfraquece o poder ou o domínio da nossa natureza, carne, sobre nós. E ela também traz mais clareza e fé. Né? Traz mais clareza da fé e autoridade, firmadas na palavra de Deus. Certo? Então, a palavra de Deus fica mais clara, o entendimento da palavra de Deus fica mais clara na medida que nós oramos e jejuamos. Agora eu consegui definir melhor. Outra coisa, o que a oração e o jejum nos favorece? Ela ajuda a liberar o poder que já está dentro de nós. Não dão mais poder, mas faz liberar aquilo que já está em nós. E a oração e o jejum, ao mesmo tempo que enfraquece a nossa carne, também fortalece o nosso espírito. Amém? Então, ou seja, nós temos motivos de sobra para orar e jejuar. Quanto mais a gente praticar, mais a gente vai crescer. É que nem exercício físico. Quanto mais eu pratico, mais eu desenvolvo músculos. Mais eu cresço. Amém? Então, quanto mais você orar e jejuar, você vai desenvolver esses músculos espirituais. Você vai adquirir prática. Você vai crescer no entendimento. Tem coisas, presta atenção, tem coisas que eu aprendo lendo ou ouvindo. Mas tem coisas que só vão ficar firmes no meu coração quando eu começar a pôr em prática. Entende? Sabe uma forma de você aprender a orar? Revelação, anota aí. A melhor forma de você aprender a orar é orando. Praticando. E a melhor forma de eu aprender a jejuar é jejuando. É a mesma coisa de quando, como é que eu faço para aprender a ler a Bíblia? Lendo. Estudando. Você entende? Então, começa a praticar mais. Começa a desenvolver essa habilidade. Começa a crescer no Espírito. Começa a crescer na comunhão com Deus. Começa a se aprofundar no Espírito de Deus. Quanto mais você e eu, nós nos aprofundarmos no Espírito, mais prática teremos, mais entendimento teremos. Amém? E, consequentemente, mais resultados teremos. Entende? Então, comece a praticar, comece a não somente... Pare de ficar somente no âmbito da sua mentalidade, de adquirir só informações. Informações são boas, mas ela precisa ser colocada ou serem colocadas em práticas, para que sejam estabelecidos em nós uma verdadeira fé, firmada na palavra de Deus. Amém? Não sei, eu estou esperando, provavelmente eu faça na próxima semana, na próxima segunda-feira, mais uma live, depois eu vou dar uns dias, talvez umas 2 semanas, por causa das festas, de final de ano e tal. Mas nesse meio tempo, se você anotou, procura recordar tudo isso, começa a colocar em prática, começa a desenvolver esse conhecimento, a trazer crescimento para a sua vida, amém? Para que nós cumpramos a nossa missão aqui na Terra com excelência. Amém, queridos? Então,
desejo a vocês uma ótima noite, né? As pessoas que vão ver essa live, tanto aqui no Instagram e no YouTube, em outros dias, que você seja abençoado na prática da palavra, que você cresça no conhecimento da palavra de Deus, que você seja mesmo abençoado, né? Que você acesse as bênçãos espirituais que estão nos lugares celestiais em Cristo, para que você viva plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Que todos os planos e projetos ao teu respeito, que Deus estabeleceu ao teu respeito, possam de fato serem concluídos na tua vida. Amém, queridos? Nós precisamos viver e usufruir o melhor de Deus para a nossa vida. É isso que Deus quer, que nós usufruamos de tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Amém? Que você seja abençoado na prática da palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Obrigado a cada um de vocês vocês me entrarem aí, terem essa coragem, né, de participar dessa live. Amém? Se vocês tiverem algumas dúvidas, algumas perguntas para fazer, pode mandar para a gente aí nos comentários e a gente vai tentar ajudar e aprender junto. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima live ou o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém? Muito obrigado. Tchau, tchau.